Conselho de Ética adia análise de ação contra Flávio Bolsonaro por suposta ligação com milícia. Representação foi feita por PSOL, PT e Rede. Presidente do Conselho diz que aguarda parecer da Advocacia do Senado. Nesta quarta, 6 pedidos de processo contra senadores foram arquivados. O Conselho de Ética do Senado adiou nesta quarta-feira, 14, a análise de uma representação apresentada pelos partidos PSOL, PT e Rede contra o senador Flávio Bolsonaro, PLRJ. Os partidos apontam suposto envolvimento do parlamentar com milicianos no Rio de Janeiro. A análise era o segundo item da pauta desta quarta, que incluía outras 12 representações. Ao ler a representação contra Flávio, o presidente do Conselho, Jaime Campos, União Brasil MT, informou que iria retirar o caso da pauta porque aguarda um parecer da Advocacia do Senado sobre o tema. Segundo Campos, o caso voltará à pauta da próxima reunião, ainda sem data marcada. De acordo com o presidente do Conselho de Ética, a abertura de processos para apurar a conduta de senadores não leva em conta o mérito, isto é, o conteúdo da acusação. Somente é avaliado se a representação atende aos requisitos regimentais para prosseguir. Flávio Bolsonaro não estava presente à sessão do Conselho de Ética e ainda não apresentou defesa formal ao Senado sobre a acusação, uma vez que ainda não há decisão do Conselho sobre abrir ou não um procedimento. No entanto, o parlamentar sempre negou envolvimento com a milícia. Também nesta quinta-feira, o Conselho de Ética arquivou 6 pedidos de abertura de processo contra senadores. O colegiado ainda abriu procedimentos disciplinares contra 5 parlamentares. O que diz a representação? Na representação, o PSOL diz que a principal acusação contra Flávio Bolsonaro seria a ligação forte do parlamentar com milícias do Rio de Janeiro. São inúmeras as comprovações que denotam as íntimas relações do parlamentar com figuras centrais da milícia carioca, como é o caso da relação não escondida com o capitão Nóbrega, morto no serão da Bahia, na cidade de Esplanada, argumentou a legenda. Adriano da Nóbrega, citado na representação do PSOL, era um miliciano que morreu em fevereiro de 2020 após confronto com policiais na Bahia. A mulher de Adriano, Daniele Mendonça da Costa, e a mãe de Adriano, Raimunda Veras Magalhães, trabalharam como assessoras de Flávio Bolsonaro. Em denúncia apresentada à Justiça do Rio de Janeiro, o Ministério Público afirma que Adriano da Nóbrega tinha envolvimento no esquema conhecido como rachadinha, em que funcionários de Flávio Bolsonaro destinavam a ele parte de seus salários. O senador sempre negou ter havido a prática em seu gabinete. Além do caso Adriano da Nóbrega, a representação cita Fabrício Queiroz, ex-policial denunciado pelo Ministério Público como operador do suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. Só de pessoas intimamente ligadas à milícia, o operador Queiroz recebeu 17 depósitos da mãe do miliciano, Raimunda Vera Magalhães, na época em que ela era assessora de Flávio Bolsonaro na Alerj, diz a representação. Denúncia arquivada. Também constava da pauta desta quarta-feira do Conselho de Ética do Senado uma denúncia apresentada pelo ex-deputado Alexandre Frota contra Flávio Bolsonaro. Esta foi arquivada. Frota acusou Flávio Bolsonaro, sem dar detalhes, de ter cometido o suposto crime de improbidade administrativa, peculato e associação criminosa. O ex-deputado também acusou o senador de tentar interferir em investigações, mas não deu detalhes sobre quais seriam essas investigações nem como o senador teria agido. Ao ler a representação, Jaime Campos disse que iria arquivá-la porque, segundo a Advocacia do Senado, o pedido não atendeu a todos os requisitos regimentais. Pedidos arquivados. Na mesma sessão, foram arquivadas denúncias contra Davi Alcolumbre. Denúncia arquivada foi apresentada por um cidadão, por suposto extravio de documentos públicos, prevaricação e improbidade administrativa. Jaime Campos, o antigo Partido PROS, apresentou representação por suposta agressão do senador a uma pessoa em Várzea Grande, MT, em 2020. Humberto Costa, PTP, denúncia apresentada pelo deputado José Medeiros, PLMT, por suposto acesso prévio a decisões judiciais. Damares Alves, Republicanos DF, representação apresentada pelo PSOL, por ter adotado suposta prática etnocida e racista quando era ministra do governo Bolsonaro. Paulo Rocha, PT-PA, ex-senador, denúncia apresentada pelo deputado José Medeiros, PLMT, por ter chamado o ex-presidente Jair Bolsonaro de genocida.